é esposa e muito jovem, quando ela cruza nas vidas das pessoas, ela leva muito afeto, mas também eu quero ressaltar bastante essa palavra, coragem. Eu estou falando da minha, eu digo assim, minha amiga, a quem eu já me inspirei muito. É a nossa presidente Delmeires Batista de Souza Rodrigues Moraes. Nome de rainha enorme. Sou filha de mãe lavadeira, de pai pedreiro, uma família de negros. Eu trago como imagens de carinho mesmo, né? De relações fortes e positivas que eu pude nutrir com os meus pais desde pequena. Passado esses 10 minutos, aí vai começar a aula e eu preciso que vocês me ajudem. Todo mundo quietinho. Olha a Então, a gente dificuldade. passou muita dificuldade, mas eu tive uma questão, quando eu falo de direitos, importante nesse ano. Tinha já assumido meu concurso na rede estadual em 1992, mas já trabalhava como convocada desde 1988. Precisa se comportar para abrigar todas as diferenças, porque você lida ali, né, com diferentes profissionais, Sim, não só no segmento, mas em personalidades, né? verdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Mais com Lourdes Struziati. Se eu estou chegando até você, é porque eu tenho um patrocinador oficial, Móveis Plaza, tudo para o seu lar. Quer uma casa assim bonitinha, arrumada, do teu jeito, com móveis lindos? Móveis Plaza. E também tem aqui, tá vendo o meu cabelo? Ó, tô toda vaidosa, dá uma olhada. Ah, Raquel Penteado. Ela que faz isso aqui para mim. E se você quer um penteado assim, personalizado, só seu, do jeitinho que você gosta, uma escova para um dia a dia, Raquel Penteado. E tem um detalhe, ela vai até a sua residência. E toda semana nós trazemos uma pessoa que vai inspirar você. E a que veio hoje já me inspirou e com certeza vai te inspirar. Estamos iniciando o nosso quadro Vozes de Sabedoria. E hoje é uma convidada. É, eu quero começar dizendo que ela é professora, gestora, sindicalista, mas antes disso, ela também é mãe, é esposa e muito jovem, já é avó. Olha que coisa linda. É uma mulher que possui afeto, ela é afetuosa, mas não se engane, é de muita coragem. E já se fez e se faz presença nas salas de aula, reuniões pedagógicas, plenárias, e quando ela cruza nas vidas das pessoas, ela leva muito afeto, mas também eu quero ressaltar bastante essa palavra, coragem. Sabe por quê? É a primeira mulher negra a ser eleita da nossa amada FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul. Ela rompeu barreiras históricas. E isso não foi por acaso, não. Foram décadas, décadas construindo nas escolas públicas. E sempre tem um detalhe que eu gosto de falar, sempre colocou a alma. É, isso me encanta. Defendendo educadores com convicção e de uma liderança, mas é uma liderança com escuta, firmeza e paixão. Eu tenho certeza
certeza que você já sabe de quem eu estou falando. Eu estou falando da minha, eu digo assim, minha amiga, a quem eu já me inspirei muito. É a nossa presidente Delmeires Batista de Souza Rodrigues Moraes. Nome de rainha enorme. Delmeires, seja muito bem-vinda e nosso muito obrigado pelo seu sim. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Lourdes. Em primeiro lugar, eu quero parabenizá-la por essa iniciativa do podcast que oportuniza os seus ouvintes, as pessoas que assistem o seu canal, a nos ouvir, a nossa história, as nossas perspectivas. Então, em primeiro lugar, quero parabenizá-la. Quero cumprimentar a todas as pessoas que vão nos assistir e dizer que é muita alegria e uma honra poder estar aqui presente com você e poder contar com a sua amizade na minha caminhada. Nossa, e Delmeires, sempre as pessoas que nós trazemos aqui, a gente gosta de dar um mimo. E o mimo está aí na sua frente. É essa caneca que ele traz o logo do nosso quadro, né? Você está participando do Votos de Sabedoria. Lourdes, eu quero dizer para você que quando eu peguei a caneca, eu já olhei os detalhes e quero também parabenizar por esse mimo tão maravilhoso que eu sei que é feito com muito carinho, com muito cuidado, e eu digo que estou muito feliz de poder estar aqui com você. E essa caneca, ela é da Up Canecas. Se você quer algo personalizado, você pode procurar a Up Canecas. Faz trabalho em acrílico, todo o material que você quer dar um presente para alguém. Up Canecas, aí em Dourados. Ô, Delmeires, nós vamos começar o nosso bate-papo. Eu sei, e eu estou tão feliz de estar na sua presença e ver toda a trajetória que você tem, e isso nos inspira. E toda a trajetória, ela começa com um chamado, né? Eu sempre penso. E conhecer as raízes vai construindo caminhos, né? Como você construiu na educação, e como você sempre mergulhou com muito afeto, muita paixão e nunca correu da luta. Então eu quero perguntar, mais atrás dessa grande mulher, eu preciso saber como foi a sua infância. Eu sei que você é de Tupi Paulista. Quais as memórias que você pode trazer para nós e lá dessa infância que ecoa até hoje na sua vida profissional, e como você conseguiu ocupar todos isso que eu já falei com firmeza? Lourdes, como você disse, eu sou de Tupi Paulista, sou filha de mãe lavadeira, de pai pedreiro, uma família de negros que passou por muitas dificuldades, como muitas outras famílias passaram. Nós tivemos muitas dificuldades financeiras, mas a gente foi criado com muito amor, com muito carinho. Apesar da vida dura, os meus pais, eles sempre foram muito afetuosos. Talvez por isso eu trago, né, essa minha personalidade, né, de procurar acolher as pessoas, de procurar tratar todo mundo com muito respeito e com muito carinho. E uma imagem que eu trago assim muito forte da minha infância, na verdade, eu vou citar duas. Vou citar uma da minha mãe, que é muito difícil da gente lembrar, que era ela no tanque. Porque Meu ela, Deus. mesmo no tanque, ela tinha 9 filhos, então tinha que trabalhar muito, lavava roupa de 5 famílias, de 5 casas, mas ela sempre cantando no tanque. Que lindo! Então é algo que me marcava sempre, porque mesmo diante, né, de uma vida dura, mas ela sempre alegre e Alegre. buscando mostrar uma positividade. E em segundo, o nosso pai, o seu Diocleciano, pedreiro a vida inteira, e eu era muito ligada a ele, a gente tinha uma relação muito forte. E eu sempre me lembro que todos os dias, quando ele chegava do serviço, ele sentava num banquinho e eu que sempre tirava a botina dele de trabalho. Meu Deus. Então, são duas coisas assim que gravaram bastante a minha infância e que eu trago como, assim, eu trago como imagens de carinho mesmo, né? De relações
fortes e positivas que eu pude nutrir com os meus pais desde pequena. Nossa, você falando isso, eu fiquei pensando, a sua mãe ali na dificuldade, me vejo também numa situação dessa, sou filha de mãe negra, viu? E Aham. pai italiano. Olha Então só, mistura brasileira. dá uma mistura ali, né? E você falar a mãe ali na dificuldade, mas não deixava transparecer uma coisa pesada, cruel, vamos dizer assim, né? Isso. E seu pai chegava do trabalho, tirava a botina, que agora me tocou bastante, que parece assim, você tirando ali para dar um refrigério, É um né? Um alívio. alívio ali, né? Aham, é. Olha bem, não falei para você que tem efetividade, afetividade. Efetividade, sentido de continuidade, afetividade de carinho, mas de firmeza, ó, botina, nos pés, o pai trabalhava, ela via, a mãe trabalhava. Delmeires, você é de Dourados, né, agora, é professora. E quais foram os pontos, assim, marcantes ali no início da educação, que você começou a treinar ali dentro de Dourados? E essas vivências foram moldando o que você é hoje? Sim, Lourdes, eu penso que a nossa história realmente ela vai nos moldando e vai nos mostrando o que a gente deve ser. Então, eu cheguei em Dourados junto com meu esposo Darcísio em 1987, recém-formada, e me lotei na escola Presidente Vargas. Foi a Escola primeira grande, escola né? que eu dei aula e era assim, eu sempre antes de começar a dar aula, eu era muito tímida. Olha, Parece que não, né? parece Hoje que me não. vendo, né? Então, mas eu era muito tímida ao ponto que eu tinha vergonha, por exemplo, de fazer pergunta para os meus professores na faculdade, para você ter ideia. Olha, Daí eu comecei a dar aula no Presidente Vargas e naquela época tinha muita distorção de idade série, né? Então os alunos eles eram praticamente da minha idade. Eu tinha 21 anos e eu me vi ali no meio de uma galera que era quase da sua praticamente, idade. né, contemporâneos meus e ali eu precisei aprender a dar aula de verdade, porque você sabe que a universidade, a faculdade, a gente aprende muita Muita teoria, teoria, mas a prática é só na hora que você chega lá, com né? certeza. E eu, pela primeira vez, pisei numa sala de aula junto com Aos esses, 21 aos 21 anos, anos, com essas, jovem. nessa galera jovem, todos praticamente da minha idade. E ali eu tive que buscar uma forma de lidar, né, com esses jovens, de entrar no mundo deles, porque eu não tinha experiência. Então, como que eu fiz isso? Eu me tornei amiga de todos eles. Então, eu chegava na sala de aula para poder controlar aquele barulho tremendo que eles faziam, né? Eu Imagina. falava assim: olha, galera, primeiro nós vamos conversar. Quero ouvir tudo que vocês têm para contar. Quer falar da novela, quer falar do futebol, quer falar do que aconteceu em casa. São 10 minutos para a gente conversar. Passado esses 10 minutos, aí vai começar a aula e eu preciso que vocês me ajudem. Todo mundo quietinho. Então, foi uma forma que eu consegui, né, Conquistou, né? conquistá-los para poder dar conta de passar o conteúdo. E para mim isso foi uma experiência marcante, mas marcante também, Lourdes, no sentido de direitos. Porque Isso. naquela época, você se lembra bem, a gente não recebia o salário em dia. Não Nós recebi demorávamos 6, 8 meses para para receber. receber. Então, Verdade. nós iniciamos esse trabalho em fevereiro e fomos receber o nosso primeiro salário em setembro. Olha a Então, a dificuldade. gente passou muita dificuldade, mas eu tive uma questão, quando eu falo de direitos, importante nesse ano. Eu estava grávida e quando eu fui contratada, ninguém me perguntou se eu estava grávida e eu também não sabia que não podia contratar mulheres gestantes. Nossa, E eu muito magrinha, né? Muito menina, então comecei a dar aula. Quando chegou uns 5 meses que minha barriguinha começou a aparecer, a minha diretora entrou em desespero e me chamou, falou: Delmeires, você não podia estar aqui dando aula. Eu falei: mas por quê? Ela falou: porque você está grávida, não existe direito de licença para professoras contratadas. Falei: mas como assim, né? Não tinha direito. Ela falou: então, quando você for ganhar o neném, você vai ter que pedir exoneração.
continuei trabalhando e tal. Mas quando chegou próximo à época de ganhar o neném, eu resolvi procurar o nosso sindicato. Porque eu já era afiliada, né? Eu já entrei me filiando ao nosso sindicato, que teve uma das maiores greves desse estado naquele primeiro semestre, e ali eu já me filiei, já participei dessa primeira greve, e procurei o nosso sindicato, que à época era a ADP ainda, Associação Douradense de Professores. O Lauro Davi, nosso grande amigo, era o presidente. E o Lauro falou, nós vamos entrar com um pedido de liminar para te dar o direito dessa licença, porque é direito garantido na Constituição. E nós entramos com essa ação e ganhamos a liminar. E eu fui a primeira professora contratada do Estado a ter direito de licença gestante, e que aí culminou nesse direito para todas as demais. Então, também foi marcante nesse sentido. Isso aí. Olha aí, não te falei que tem histórias maravilhosas. É um dado importante. Ô, Delmeiras, você foi diretora, né? Gerir uma escola é muito mais que administrar. Eu vejo que ali dentro precisa cultivar relações, mediar sonhos e lidar com múltiplas vozes, múltiplos pensamentos. Então, eu quero te perguntar aí, Delmeiras, depois de 6 mandatos como diretora e 17 anos à frente do Conselho de Diretores das Escolas Municipais, o que você aprendeu sobre escuta, liderança e na construção coletiva dentro do ambiente escolar? Lourdes, eu falo assim, ó, a minha vida, ela é sempre, as coisas acontecem por obra de Deus, eu falo. Porque não tinha intenção nenhuma, nunca pensei em ser diretora de escola. Assumi o meu concurso na rede municipal em 1994, tinha já assumido o meu concurso na rede estadual em 1992, mas já trabalhava como convocada desde 1988. E trabalhei 10 anos na rede municipal até que cheguei na Escola Clarice nesse concurso em 1992. E nesse período de 10 anos foi aprovada a lei de eleição de diretores para diretores de escola em Dourados. E daí teve uma primeira disputa, aí a diretora tomou posse e começou a trabalhar. Mais uma gestão que muitos, principalmente trabalhadores em educação, achavam que precisava mudar e me convidaram para ser diretora. Delmeiras, seja a nossa candidata. Olha. Eu falei, gente, eu não posso, eu não vou, porque eu não vou dar conta. E eu sempre fui muito intensa, muito ansiosa. Eu falava assim, eu não vou dar conta. Se eu pegar uma função dessa, eu vou estragar. Eu falei, ao invés de ajudar vocês, né? É perigoso que eu possa piorar a situação e tal. Não, mas você é valente, você é corajosa, a gente acredita que vai dar certo. Falei, então tá bom. Convidei minha amiga Helenita, que trabalhava de pré ao quinto, e eu trabalhava nas séries finais, de sexto ao nono, e juntas formamos então uma dupla e concorremos à eleição lá. E aí você aprende essa questão da diplomacia, você aprende essa questão da escuta, da necessidade, né, de que as pessoas chegam ali na sala da direção buscando sempre um apoio. Então, a direção para mim, e ser gestora, principalmente na gestão democrática, que é mesmo, né, nesse sentido de você ouvir a comunidade, de você construir em conjunto, me fez amadurecer muito enquanto profissional da educação, enquanto visão do que é realmente uma escola e de que como um gestor precisa se comportar para abrigar todas as diferenças, porque você lida ali, né, com diferentes profissionais, não só no segmento, mas em personalidades, né? Aí tá o detalhe. Isso. E você lida também com uma gama de personalidades. Tinha ali uma faixa de 1.200, 1.300 alunos, que você também, né, precisa tentar entender e compreender. E os pais, né? Todo esse conjunto. E ainda os pais, os né? Pais, então, é assim, eu falo que é uma escola, enquanto no sentido profissional mesmo. Passar pela direção escolar
é uma forma de você aprender todas as nuances do funcionamento, né, da unidade escolar. Então, eu falo que para mim foi maravilhoso poder estar à frente da Escola Clarice por esses 20 anos, porque foi de lá que eu saí mais fortalecida e com uma visão de educação de dentro e de fora da unidade Que escolar. lindo, Delmiro. Aí, o que ela falando aqui, você que está nos seguindo até agora, veja, ela começou uma jovenzinha tímida, como ela disse, mas de cara ela encontrou um meio de agregar aqueles alunos. Depois ela vai para uma Aí o detalhe que nós temos que falar, lembrar, né, para que você possa. A gravidez, quando falou, não, você imagina, né? Grávida, não, não perguntaram para ela, também não falou, foi em busca da lei, dos direitos, né? E aí vem para uma disputa para gerir, né, uma escola. Aí eu te falo, se você tem um desejo, vai, né? Mas tem um detalhe que ela falou, ela não foi sozinha, ela fez parceria, e isso é importante. Ô, Delmeires, você é a primeira mulher negra presidente da nossa federação. E eu acho que ser presidente, Delmeiras, é muito mais que um cargo. Mas no teu caso, é um marco, né? Eu digo assim, um marco político, um marco simbólico que ecoa e que vai ecoar em muitas vidas. Então, eu quero te perguntar, como que você enxerga, né, esse impacto desta conquista na luta, né, para representatividade racial, de gênero, dentro dos espaços políticos, sindicais? Eu te pergunto quais os desafios que você enfrentou e que ainda precisam ser enfrentados. Lourdes, a minha chegada na FETEMES aconteceu em 2005, que também, como eu te disse, é obra de Deus, porque eu nunca tinha sido da direção do sindicato, eu nunca tinha participado da organização das direções. Era diretora de escola, mas teve uma disputa muito forte em 2005, porque ainda tinha lá na nossa FETEMES a proporcionalidade, que você deve se lembrar. Lembro. E aí tinham 3 chapas concorrendo. E as outras 2 chapas tinham vices aqui de Dourados. E eles precisavam de um vice de Dourados. Aí Olha, desceu para cá, professor Jaime com o professor Roberto e professor Ayrton, em busca desse vice, que não era eu. Eles não me conheciam. Eles vieram atrás de outros 2 professores e tentaram, não deu certo, ambos estavam com problema de saúde, e eles foram, então, na Secretaria de Educação, que era era a prefeitura do PT, na época, né, a gestão sim. do PT, e uma das pessoas lá dessa gestão falou: olha, tem uma mulher aqui em Dourados que se ela aceitar, Olha, ela tem condições de ajudar vocês. E me indicaram, falaram, é a professora Delmeias, diretora de tal escola. Eles apareceram lá na escola. E eu não os conhecia, mas eles fizeram a proposta. Eu falei, olha, eu não quero, eu não posso, porque eu sou diretora de escola, eu preciso me dedicar a essa função que eu estou eleita, né? E eu tenho crianças pequenas e assim, não eram mais pequenas, eles já eram adolescentes. Mas eu tinha passado um problema, se você me permite contar. sim, com certeza. Porque eu ia muito nas assembleias da FETEMES, eu e meu esposo, mas eu não era da direção do Sintete. E numa dessas vezes que eu fui, um dos meus filhos, que é o meu filho caçula, o Tiago, ele passou mal em Dourados e eu não sabia. Mas disseram para mim, você precisa voltar para Dourados porque teve um probleminha lá com o seu menino. Nossa. Eu falei, tá bom. Mas aí o motorista veio trazer o Darciso e aquela caminhonete numa velocidade muito absurda. E eu assombrada porque eu fiquei preocupada. Eu falei, alguma coisa muito grave aconteceu. Senão não ia chamar. Lourdes, quando chega em Dourados, que vira para a rua da minha casa, tinha um mundo de pessoas, umas 30 pessoas lá em frente. O menino morreu. Olha, me deu um desespero. Quando eu desço do carro, uma das meninas falou assim, olha, o Thiago tá na UTI. Misericórdia. Lourdes, para mim ali foi um dia muito difícil, sabe? Então, assim, foi um susto muito grande. Ele realmente estava na UTI. Ele teve
ele tinha intolerância à picada de abelha, mas a gente não sabia. Nossa. Então ele foi picado por 3 abelhas e ele passou da conta do que ele suportava. Para nossa sorte, o meu sogro estava em casa e levou para o hospital e pegamos um médico que os filhos tinham o mesmo problema. Olha como então Deus é maravilhoso. Maravilhoso. E aí, então, foi que esse menino conseguiu ser salvo. E eu prometi que eu nunca mais iria, porque, poxa vida, né? Eu na luta e o meu filho quase morreu na minha ausência. Então, aquilo mexeu muito comigo e eu desisti. Eu falei, eu não vou participar mais em Campo Grande. Participava aqui, lá em Dourados e tal. E aí, eu falei isso para eles também. Eu falei, olha, eu tenho um compromisso comigo mesma de que eu não vou mais participar. Tá bom, só que houve uma insistência muito grande, veio Dona Ildonei, todo mundo veio. E eu, não. Quando chegou no último dia, o Jaime disse que falou lá, quem pode convencer essa mulher? Porque aí eles ficou como que fosse uma questão de honra. De honra que tinha que levar até mesmo. Aí o Bife, ele me liga. Pô, companheiro, o pessoal tá precisando, assume lá e tal, ajuda no que você puder. Falei, ok, então. Já que não tem outro jeito, podem colocar o meu nome nessa composição. E desde então eu estou lá, por isso que eu estou te dizendo. Eu não tinha nenhuma intenção, né, de fazer parte da federação. Mas a partir de quando eu entrei, eu me identifiquei. Sim. Me identifiquei com a luta, com a rotina, com as exigências que a FETEMES faz. Isso. Então, eu tive ali um período muito longo me dividindo entre a direção da FETEMES com a direção escolar e minha família em Dourados. Então, eu ficava num vai e vem muito forte. Então, foram muitos anos, 20 anos de caminhada nessa direção da FETEMES. Fui vice-presidenta 2 vezes, depois fui secretária-geral por 2 mandatos, fui secretária de comunicação, que para mim também foi uma escola. E eu quero até te interromper, né? Você deu um up, assim, né? Na visibilidade, quando você pegou a secretaria, né? De comunicação. Isso. Inclusive, por isso que eu falo, Lourdes, que é uma escola, porque naquele ano estava se fazendo muitas mudanças e era para a gente abrir espaço para uma renovação. Até coloquei meu cargo à disposição, porque eu tinha sido secretária-geral por 2 mandatos. Aí queriam que eu voltasse a ser vice, mas eu falei que não devia, porque a Sueli estava no primeiro mandato como vice. E era importante, né? Ela também oportunizar que ela ficasse, porque todos que entraram ficaram 2 mandatos. Eu falei, olha, acho que está na hora de eu sair. Eu vou voltar, vou ficar só na escola como diretora e tá tudo muito bem. Só que não. Me ofereceram, então, a Secretaria de Comunicação. Eu falei, gente, eu não vou, eu não entendo nada de comunicação, eu não posso. Aí falaram, não, tudo você aprende, né? E aprendeu. Tá, vamos lá, Lourdes. E para completar, vem a pandemia. Verdade, e foi aí, no período da pandemia. A pandemia exigiu da gente um aprendizado muito grande, de imediato, né? Então, por conta da pandemia, eu tive que aprender realmente muito sobre plataformas, mídias sociais. E fazer reunião online, né? Isso. E aí foi que a gente conseguiu trabalhar, deu muito certo. E a partir de então volto a ser vice-presidenta, fiquei mais um mandato como vice-presidenta e começou a se construir essa sucessão do professor Jaime. E todo mundo achou que eu poderia ser o melhor nome em vista dessa visibilidade que a Secretaria de Comunicação me trouxe também para todo o estado, essa comunicação muito rápida, né? Então, vamos para mais esse desafio. Delmeires Moraes, candidata a presidenta da FETEMES, junto com o nosso companheiro Onivan, que é o nosso vice. E o que eu posso te dizer, Lourdes? Primeiro, que para mim, eu digo que é uma honra muito grande. Com certeza. Você ser presidenta da maior entidade sindical do Mato Grosso do Sul, que conta na sua base com quase 25 mil filiados e filiadas, e sendo mulher negra. E aí eu venho barreiras, a te dizer, eu vejo isso como muito positivo, porque, na verdade, nós vamos conseguir trazer para nós mulheres, em principal, um empoderamento geral. Isso. A nossa categoria ela é formada por mais de 85% de mulheres. Portanto, quando essas mulheres se veem representadas por uma mulher,
eu acredito que vai trazê-las mais próximas E mais forte. para essas lutas, para participar dessas mobilizações e dos debates necessários. E enquanto mulher também, nós podemos trazer um pouco mais de perto, não que não façamos o debate das pautas das mulheres, mas nós podemos trazê-las, essas pautas, de uma forma mais próxima e de uma forma mais sensível. Por exemplo, as dificuldades que nós, mulheres educadoras, encontramos no nosso dia a dia, dentro das unidades escolares, Isso. mas para além dos muros das unidades escolares. Nossa, essa aí é uma né? visão bonita. Então, a gente precisa trazer esse debate com um pouco mais de força, com um pouco mais de eficácia, para a gente conseguir encontrar um fortalecimento para essas educadoras nesse sentido, porque como você é educadora e já trabalhou muito na escola, você sabe que a nossa carga é muito bruta. A gente trabalha na escola, a gente cuida da casa, a gente quer participar da igreja. Nós temos muitas atividades, né? Então, nós temos que fazer esse debate, porque também temos que preparar essas mulheres, eu entendo também, com ações e projetos de prevenção à saúde, principalmente a saúde psicológica de cada uma das mulheres, de todos os educadores, mas em especial das mulheres. Tem uma carga dupla, né? Nós temos quádruplo, por conta disso, porque a mulher realmente ela tem a própria sociedade, né? Ainda exige da mulher muita coisa, né? Uma carga maior e a gente se propõe a isso. E por ser mulher negra, eu digo a você que é muito significativo para nós, mulheres negras, e para todas as pessoas negras, verem uma mulher negra presidenta dessa maior entidade sindical do Mato Grosso do Sul, porque prova para nós mesmos e para a sociedade que nós podemos estar no topo do poder, nós podemos tudo que nós quisermos, desde que a gente sonhe, que a gente lute, que a gente se prepare para isso. Se prepare. Não falei para vocês que essa mulher está em África? Olha os detalhes ali, detalhes, uma visão macro, mas que pontua detalhes ali, lembrou da saúde da mulher. E se você está gostando do nosso bate-papo aqui, dê um like, compartilhe, se inscreva lá no nosso canal. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Não é patrocinador, são nossos colaboradores, parceiro mesmo. Móveis Plaza, né, oficial, a Ideal Materiais, tudo para sua construção, a Farmácia Econômica Popular de Itaporã, a R1 Modas, né, do meu amigo ali, que sempre está batalhando, e a Progeporã, tudo ali para o seu agronegócio. Você pode sempre também estar conosco. E eu sempre digo, quando vem as pessoas, sempre inspira. Eu queria falar com você, Delmeires, que a educação pública está assim no centro dos debates atualmente. Ora ameaçada, ora defendida, com unhas e dentes, né? Por quem vive e acredita. Então, o nosso patrocinador oficial, ele fez uma pergunta. Ele diz assim: a senhora acredita que estamos avançando em políticas públicas voltadas para a valorização dos educadores e da escola pública? Quais principais gargalos que precisa de atenção urgente? Nosso patrocinador quer saber, Móveis Par. Lourdes, claro que a educação ela tem desafios permanentes. A valorização dos profissionais em educação, ainda mais. Porque da mesma forma que a gente avança em direitos, muitas das vezes também a gente retrocede pela retirada dos mesmos. Vamos citar aqui alguns exemplos. Nós tivemos a aprovação da lei do piso salarial nacional, que foi fundamental para alavancar uma valorização dos profissionais da educação, do magistério,
em todo o Brasil e que nos ajuda muito nas negociações salariais da rede estadual e também das redes municipais, e sempre debatendo que o piso, ele não é teto, ele é um piso mínimo, né? Então, por isso a Sim, isso é gente pode interessante. trabalhar essa valorização dentro das carreiras para que esses salários possam melhorar, mas ninguém pode pagar a menor que isso. Então, Certo. isso é um grande avanço. Avanço. Mas nós também temos aqui no Mato Grosso do Sul um retrocesso, que foi a diminuição do salário dos professores convocados. Nós tivemos, né, um golpe, a gente chama de golpe porque aconteceu um envio de um projeto para a Assembleia Legislativa em plenas férias, e nós tivemos que correr com uma mobilização em menos de 2 dias para irmos lá e demonstrar aos deputados que aquele projeto ele era um retrocesso para a nossa categoria, porém nós não conseguimos convencê-los, o projeto foi aprovado, nós entramos na justiça, perdemos também, porque o STF se baseou na reforma trabalhista que o Temer, que foi aprovada no governo Temer e que traz no seu bojo a lei da terceirização, Sim. que permite aos gestores esse tipo de redução salarial e negociação à parte, Sim, diferenciada. Não existiu mais a isonomia salarial que nós acreditávamos e que nós defendíamos. Então, são 2 situações para a gente ver que avança, mas também retrocede. E agora nós estamos numa luta constante, permanente, para tentar diminuir essa diferença que existe hoje entre o salário dos professores efetivos e dos professores convocados, e a nossa maior bandeira para resolver isso é o concurso público. Sim. Porque o concurso público, além dele barrar um pouco essa terceirização que tem se alastrado no Brasil afora, ele também traz uma dignidade para todo trabalhador. Com certeza. Porque e aí não é só igualar salários, ele traz o direito da carreira, o concurso público, traz o direito de contribuir para a previdência própria, Sim. Traz a estabilidade, traz ainda uma tranquilidade todo início do ano, que não precisa ficar desesperado se vai conseguir aula ou não. Então, o concurso público, ele traz, né, essa tranquilidade e essa dignidade para esses trabalhadores. Mas nós temos outros desafios que estão postos. Por exemplo, a privatização da escola pública, que já está acontecendo em vários outros estados. Isso é grave. Já acontece no Paraná, já acontece no estado de São Paulo, Goiás já está com um projeto em discussão, e isso é muito grave, Lourdes, porque quando você privatiza a escola pública, você dá a essa empresa, porque na verdade em São Paulo foi feito um leilão das escolas, assim como as estradas, a CCR, né? Então assim, é muito complicado você ver uma escola na mão de empresa, porque aí não vai mais se colocar em prática o que nós acreditamos que está escrito na LDB, tão bem construída, que está no Plano Nacional de Educação, acaba com a gestão escolar, com a gestão democrática. Então vem muita coisa aí atrás disso aí, junto com isso, que vai em desencontro ao que nós temos lutado por tantas décadas. Por isso que aqui no Mato Grosso do Sul nós já vamos lançar agora no segundo semestre uma campanha Não Vem da Minha Escola, porque nós vamos defender com unhas e dentes que a escola pública, ela é da população, é da sociedade, nós que pagamos os impostos, portanto, são os servidores que têm que gerenciar dentro daquilo que nós acreditamos enquanto educadores. Então, essa já é uma pauta da sua gestão. É uma pauta da nossa gestão, juntamente com a campanha do concurso público. Nossa, que lindo. Você vê que quem está nos acompanhando, de repente você não é um educador, mas tem um familiar seu, mas não deixa de ser, porque seu filho está lá na escola, sua filha. E eu agora, Delmeires, a palavra vai ficar com você, de quem trilhou um caminho difícil, mas chegou a um lugar de grande destaque. É um destaque. E eu sei que você, a sua fala que eu vou te pedir,
vai poder orientar e encorajar novas pessoas, novos desafios, novas trajetórias. Então, que você possa deixar uma mensagem para outras mulheres. Vamos destacar mulheres negras, né? Não só mulheres negras, né? Mas todas as mulheres que sonham em ocupar lugares de liderança, de destaque. E para os educadores, né? Que é a hora que você vai cuidar de nós, porque eu estou aposentada, mas eu continuo educadora, né? A palavra agora é com você. Lourdes, o que eu posso deixar para todas as pessoas que vão nos assistir e que estão nos assistindo é que se você tem objetivos, se você tem dedicação, você vai chegar aonde você quiser. Nós precisamos acreditar em nós mesmos, mas sempre lembrando que nós não somos sós. Nós temos que acreditar em nós mesmos e nas pessoas que estão no nosso entorno, porque juntos sempre nós somos mais fortes. E principalmente no movimento sindical, nós precisamos estar sempre acolhendo, abrigando, aumentando essa rede de trabalhadores e trabalhadoras em educação que acreditam num Brasil melhor, numa sociedade mais igual, numa escola pública laica, de qualidade e para todas e todos, e que juntos a gente consegue alcançar os nossos objetivos. E as mulheres, sejam negras, brancas, indígenas, nós também podemos tudo, desde que a gente tenha disciplina, desde que a gente se prepare e desde que a gente queira. Nós não podemos deixar que ninguém nos desmereça pelo nosso gênero, por nós sermos mulheres. Nós temos força, nós temos garra e nós podemos tudo o que nós quisermos. Nossa, que lindo, Delmeires. Eu quero te agradecer por ter dado, sim, eu sei da sua agenda, você já me falou, olha, gente, essa mulher ela tem que sair daqui agora, ela tem 2 reuniões logo mais na capital, já é uma agenda assim grande, de mulher empreendedora, liderança e que está onde está. Mas de coração, meu muito obrigado, né, pelo seu sim. E quero agradecer você que esteve conosco até agora. Mais uma vez, dê o seu like, compartilhe e agradecer ao nosso patrocinador oficial, Móveis Plaza. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Ei, gostou desse episódio? Então se inscreva no canal e dê uma espiadinha no que vem por aí. E hoje é um convidado, tem uma trajetória que inspira. Então eu quero falar para você que hoje eu e minha equipe, nós temos a honra de receber o professor doutor universitário Arthur Ramos do Nascimento. E aí eu ficava, pergunta isso, fala aquilo, argumenta isso. Aí a professora perdeu a paciência e falou assim, Arthur, se você acha que faz melhor que ele, por que você não fica no lugar dele? E aí eu fui me encantando, assim, gostei bastante de direito agrário, principalmente por conseguir aliar direito do trabalho, direitos humanos e a área de concentração lá do mestrado. Olha, de fato, o ensino jurídico, o ensino universitário de um modo geral, mas o ensino jurídico, ele é um ensino que se encontra em crise. Não é uma novidade, porque há críticas com relação ao ensino jurídico desde os primeiros cursos que foram instalados aqui no Brasil. Ele não é um mestrado exclusivamente em direito, ele concentra o direito, relações internacionais, ciência política e um pouco de sociologia, mas os direitos humanos é para todo indivíduo. Se hoje, por exemplo, a pessoa quando trabalha, ela recebe o salário dela em dia, e se ela não recebe, ela pode procurar a Justiça do Trabalho para receber esses recursos, é porque existe toda uma discussão de direitos humanos do trabalho para garantir um salário digno e pago, né, de forma correta. Hora Mais com Lourdes Struziati é um oferecimento de Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Ideal Materiais para Construção. Farmácia Econômica Popular. Progeporã. Up Canecas, presentes personalizados. E R1 Modas.